vocês. Hoje estamos aqui com o professor Fernando Branco, que é professor aqui no Instituto Superior Técnico do Departamento de Engenharia Civil e tem uma trajetória fenomenal para compartilhar aqui com a gente conhecimentos e troca de informação nessa oportunidade. Professor, muito prazer estar aqui com o senhor, obrigado pela oportunidade de poder conversar com o senhor. O gosto é todo meu. Eu que agradeço, que é isso. E queria começar aqui perguntando para o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que se percorreu até aqui? Minha trajetória profissional já tem 40 e muitos anos. 40 e muitos. Exatamente. Eu graduei-me aqui, nesta escola, e depois fui trabalhar para o Canadá, fazer a minha investigação para o doutorado, e fui trabalhar em pontes. E, portanto, foi aí que começou o bichinho das pontes. Tive sorte depois, quando vim para Portugal, quando regressei, fiquei envolvido no maior projeto de ponte que estava nesse momento em Portugal, que é a ponte ferroviária do Porto, a ponte de São João, em que, digamos, onde aprendi muito e onde... Que veio para substituir aquela ponte do Eiffel, né? Exatamente, a ponte Maria Pia do Eiffel. E consegui fazer pela primeira vez uma coisa que foi ligar a investigação ao projeto das pontes, que era uma coisa que não se fazia à prática, exatamente. Exato. E, portanto, nessa altura desenvolveu-se todas as tecnologias de, por exemplo, cálculo de pontos com fluência, coisa que na altura não havia, efeitos térmicos de movimento, porque as pontes estão... Aquilo reparem, é uma consola que tem 125 metros, portanto é uma grande consola. Sismos também? Sismos no Porto são pequenos. O controle ali mesmo, o controlava era as grandes deformações de uma consola daquele tamanho. Toda a parte de vibrações, etc. Tudo isso foi feito com estudos aqui na Universidade para controlar. Depois dessa ponte, no fundo, tive a sorte na minha vida de apanhar um grande período de investimentos em obras públicas. Passámos para a primeira ponte de Tirantes, que foi feita no Algarve, na ligação com Espanha, onde fizemos toda a análise sísmica. Foi a primeira vez que foi feita uma análise sísmica profunda de uma ponte, porque o Algarve é uma zona muito sísmica em Portugal. Depois daí passei, basicamente não foi logo, mas passei para a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama foi a minha coroa de glória, digamos. Mais de 12 quilómetros, né? Exatamente, mas mais que isso, é que eu pude participar na Ponte Vasco da Gama desde o início, desde a feitura do caderno de encargos. E lancei uma ideia que na altura o Estado aceitou, que foi fazermos uma ponte que durasse 120 anos. Era uma novidade completa. 120 anos. 120 anos. A vida útil de projeto. Exato. Portanto, isso obrigou a toda uma concepção, toda a parte de monitorização, de manutenção, tudo isso teve que ser definido logo a priori. Eu vi alguns dados da ponte, por acaso. No Brasil, os nossos caminhões de concreto têm 8 metros cúbicos. Fazendo uma conta rápida para os caminhões de concreto do Brasil, o betão aqui que vocês falam, né? São mais de 91 mil caminhões de concreto, o volume de concreto da Ponte Vasco da Gama, é impressionante. Exatamente. Embora aquilo foi tudo pré-fabricado, tirando a ponte principal, o resto tudo foi pré-fabricado e foi do barco. Aliás, está aí o transporte. Vários relatos fotográficos. Portanto, isso foi de facto... 98 a entrega da ponte. Foi em 98 e terminou antes do prazo. Portanto, foi um trabalho notável, onde se aprendeu muito. E é muito curioso porque todo este conceito de conceber pontes para grandes vidas foi um conceito que nós desenvolvemos e no fim da ponte eu escrevi um artigo para a revista da American Society of Civil Engineers a dizer como isto deve ser feito e a resposta que veio do editor disse: a gente não quer o seu artigo, quer um livro. E é aquele livro que tu vês ali, que é um livro que ainda hoje é vendido, tem as bases do que se deve ser considerado para considerar pontes com... Pronto, então essa era exatamente a segunda pergunta que eu iria fazer. Professor, infelizmente no Brasil nos últimos anos agora a gente teve alguns acontecimentos que eu não colocaria nem como acidentes, porque acidente é aquilo que a gente não espera e quando a gente não faz manutenção numa estrutura, a gente naturalmente está esperando que alguma coisa possa acontecer. Em Brasília, minha cidade inclusive, a gente teve no ano passado o colapso de parte de um viaduto. Tá? E isso levantou uma série de questões no Brasil, porque de maneira geral as manutenções não têm sido feitas nas estruturas, não só de obras de arte especiais, mas também estruturas de maneira geral. Com relação a isso, quais são aqui as principais pontuações que o senhor colocaria
para que a gente tenha estruturas cada vez mais duráveis, estruturas mais adequadas de vista de projeto, mas sobretudo no ponto de vista posterior de conservação? Bom, neste momento a filosofia, que no fundo foi a filosofia que nasceu com a Ponte Vasco da Gama, a filosofia há todo um conjunto de medidas que têm que ser definidas logo em projeto, para termos longas vidas das nossas construções. Há todo um conjunto de medidas que têm que ser definidas ao nível da escolha dos materiais. Por exemplo, o recobrimento das armaduras hoje em dia têm que ser elevados para proteger da correção. Há, portanto, todo um conjunto de medidas que têm que ser feitas na fase de projeto. Depois, há outro conjunto de medidas que têm que ser feitas na fase de construção, que é o controle de qualidade. Ou seja, garantir que um bom projeto é implementado em obra. Está sendo bem executado. E depois, finalmente, temos a manutenção. E isso é muito importante. A gente não se pode esquecer que um projeto demora a ser feito 1 ano, 2 anos, uma obra demora 2 a 3 anos, mas depois a obra são 50 anos ou mais. E a partir do dia da inauguração, a obra começa a degradar-se. Sim, sim. E, de portanto, maneira natural. E, portanto, é preciso investir na manutenção. A manutenção significa o quê? Inspeções periódicas e detectar os problemas antes que eles ocorram para reparar eficazmente. Claro que o problema que nós temos aqui é um problema político, não um problema técnico. Nós sabemos fazer isso. O problema é que os políticos não gostam de investir dinheiro em manutenção, mas em obras novas. Mas política e cultural eu colocaria também, né? Porque não, repara, a política de um país ela acaba refletindo a população que tem. A sensação que tenho com experiência é que os políticos só investem em manutenção quando há acidentes graves. Mesmo em Portugal aconteceu o mesmo. Repara, nós tivemos um grave acidente nos anos 90, que foi a Ponte Entre os Rios, que caiu, com o azar, quando ia um ônibus de passageiros a passar em cima, morreu toda a gente. Portanto, foi um acidente muito grave, mas nessa altura o organismo do Estado que fazia as inspeções e manutenções de todo o país tinha 2 engenheiros. Estás a ver o problema. Pronto, aí que inclusivamente o Ministro das Infraestruturas se demitiu, face a esta situação. A partir daí, nós montamos um sistema de inspeções periódicas e vai havendo manutenção. Pelo menos está sob controle, pelo menos sabe-se o que se vai passando. Portanto, a base é tu teres aquilo que nós hoje em dia chamamos um sistema de gestão de obras de arte, que é a designação inglesa. Portanto, é um sistema que implica teres inspeções periódicas, portanto, inspeções ligeiras, anuais ou bianuais e mais detalhadas de 5 em 5 anos, e depois, face a essas inspeções, teres um sistema que te diz onde é que estão as situações mais graves para investir o dinheiro que nunca chega, que nunca chega nas situações mais graves. Isso é exatamente o mesmo que está previsto hoje na norma técnica de viadutos no Brasil, que saiu agora em 2016. Ela coloca que inspeções mais visuais devem ser feitas anualmente e mais detalhadas a cada 5 anos, mas infelizmente isso ainda não está sendo aplicado. Para, o problema, mais uma vez, é dinheiro. Exato. Portanto, os técnicos sabem como é que as coisas devem ser feitas. Sim. Eu tive, por acaso, estes conceitos, que aliás deu a tese de doutoramento do Jorge Brito, que também está ali, foi os conceitos que eu trouxe precisamente do Canadá, porque o Canadá, quando eu estava a fazer o meu doutorado, embora não trabalhasse nesse tema específico, começava a ter os graves problemas de deterioração das pontes. E o meu orientador era o chefe desse comitê. Portanto, eu bebi muito daquela informação. E, portanto, que trouxe depois cá para Portugal. Mas só com a queda da ponte entre os rios, as autoridades perceberam. Reparem, o mesmo se passou o ano passado ainda em Itália. Isto, a ponte de Gênova. É o mesmo problema. É o mesmo problema. As pessoas só se preocupam com a manutenção quando há os acidentes. Infelizmente é assim. Professor. Quando caiu a ponte de Gênova, eu fui entrevistado aqui para o principal jornal aqui de Portugal, e eu consegui pôr uma notícia de primeira página que dizia: todas as pontes são inseguras. Aquilo chamou a atenção, era para chamar a atenção. E depois digo, de facto, se uma ponte não for inspecionada e mantida, ela torna-se insegura. E, portanto, isto gerou discussão no Parlamento, inclusive desta pequena notícia. Mas é preciso os políticos perceberem este conceito. Tudo é uma questão de análise de risco. Exatamente. Relacionado a isso, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre as pesquisas que a universidade vem desenvolvendo. Quais as áreas, sobretudo, que a universidade vem aplicando pesquisas aqui hoje? Nós, na área da engenharia civil, eu diria que trabalhamos em quase todas as áreas. Mas eu vou-te dizer as áreas
portanto, eu sou responsável neste momento do setor da construção, que tem a parte da física dos edifícios, portanto, toda a parte de térmica, acústica, etc. Parte de materiais de construção, portanto, desenvolvimento de novos materiais, em particular botões de fibras, botões com carbono, etc. Depois temos a parte de gerenciamento da construção, portanto, toda a parte de análises de risco, seguranças, etc. E depois temos a parte das tecnologias de construção. Dentro das tecnologias de construção, nós temos 2 grupos, neste momento, top mundiais. Um que tem o professor Jorge de Brito, que é toda a parte de reciclagem, sustentabilidade, ciclo de vida, etc. E outro que está com o professor João Correia, que é o desenvolvimento de materiais compósitos para o setor da construção. O senhor falou especificamente do material composto aqui, isto que vocês veem aqui parece um perfil metálico, mas não é. Isto é resina com fibras de vidro. Isto é um material que tem a resistência do aço, é muito mais leve, muito mais leve que o aço, é mais deformável que o aço, portanto tem um módulo de elasticidade mais baixa. Tem um pequeno problema, ainda é mais caro, mas o preço está baixo. Gente, é impressionante o quanto isso aqui é leve, e para ter a mesma característica do aço é realmente impressionante. Nós construímos uma ponte pedestre há pouco tempo, só com este material, que ganhou um prémio mundial. Ganhou não, ficou em terceiro lugar. Muito interessante. Ganhou uma menção honrosa e que está neste momento está a ser usada. Reparem, a ponte era tão leve, a ponte foi feita toda numa fábrica e foi montada no local em 2 horas. Portanto, foi uma grua, 2 horas. Uma grua, pô-la no sítio e ficou pronta a ser usada pelas pessoas. Impressionante. Porque repara, as vantagens construtivas que isto tem são enormes. Muito. Portanto, a utilização... Temos durabilidade exatamente. Também. Não, durabilidade não tem corrosão, não tem problema. Exatamente, não tem corrosão. Tem um problema que é em termos de fogo, mas, portanto, é por isso que nós estamos a fazer estudos de proteção ao fogo, mas para a utilização em edifícios, para pisos, etc. Agora em pontes, em princípio, não há problemas de fogo, não é? Portanto, em tudo o que é pontes não tem esse tipo de problema. Portanto, estes são, digamos, os 2 grandes setores. Né? Mas temos mais setores e, digamos, eu convido todos os alunos brasileiros que queiram vir fazer para cá o doutorado. Pronto, e já linko nessa pergunta. Como que uma pessoa que quer vir aqui com um mestrado, um doutorado, ela pode vir? Vamos lá ver. Eu não aconselho que venham fazer mestrado. E digo porquê? Porque vocês, neste momento, têm um curso de 5 anos, que embora saiam de lá licenciados ou graduados, não sei qual é o termo com que vocês... Graduados. De facto, nós, como aqui entramos no sistema de Bolonha, nós, com 5 anos, saímos mestres. Ou seja, vocês não vêm adquirir mais formação por virem tirar o título de mestre aqui, porque da formação portuguesa, a formação base. Segundo ciclo. Exatamente. Agora, vocês, sendo graduados, podem entrar diretamente no sistema de doutorado. Pronto. E, portanto, isso, basta mandar-me um mail a mim, porque eu até sou responsável do doutorado da Engenharia Civil, e procurar encontrar um orientador aqui no tema que vocês quiserem trabalhar. Um monte de e-mail agora, viu? O senhor vai receber um monte de e-mail agora, viu? Não há problema, temos isso standardizado. O problema maior que há, se vocês têm dinheiro, não, é pacífico virem para cá, não há qualquer problema. Pessoal, para quem não sabe, o ensino em Portugal ele é pago. Existem aqui o que a gente chama de propinas, que seriam as anuidades, né, exatamente. Que se paga, mas existem bolsas. Exatamente. Aliás, o nosso centro foi considerado o melhor centro do país, a nível da engenharia civil, e, portanto, isso permitiu-lhe obter diversas bolsas, que a partir de janeiro vamos começar a disponibilizar, e, portanto, que haja candidatos brasileiros que queiram vir para cá, a partir de janeiro, em princípio... Vou vir fazer o doutorado vamos ter bolsas para isso. Além isto, só o doutoramento em Engenharia Civil. Depois temos ainda, para quem quiser, doutoramentos mais específicos, portanto, na área dos transportes, que, por exemplo, até faz uma ligação com o MIT, ou o Carnegie Mellon, também na área da urbanização. Portanto, temos... Mas vocês vão ao nosso site de Instituto Superior Técnico, Programa de Doutoramento, depois procuram Doutoramento em Engenharia Civil. Nós temos uma página especial só para o Doutoramento em Engenharia Civil, mas também lá estão os outros doutoramentos, se quiserem ir para uma área mais fora, digamos, da Engenharia Civil. Excelente, portanto, professor. Obrigado aí pela dica. Tenho certeza que vão ter umas pessoas que vão te procurar agora. Professor, para a gente fechar aqui essa nossa rodada de perguntas, colocando assim,
eu divulgo muito conteúdos com relação à manutenção, reabilitação, patologia das construções. Especificamente sobre isso, eu queria fazer uma pergunta aqui agora para o senhor e colher a sua opinião sobre isso. Qual que o senhor acha que é o futuro da reabilitação, das manutenções hoje nas construções, seja em Portugal, seja no Brasil, seja no mundo? O que o senhor vê como perspectiva futura para essa área? Vamos lá ver. Eu penso, a nível europeu, não sei, o Brasil, vamos lá ver, é diferente, o mundo é diferente. E a Europa e os Estados Unidos, que investiram em novas infraestruturas no pós-guerra, pós-segunda guerra. Portugal foi mais recente, foi nos anos 90, essencialmente. Portanto, mas nós, neste momento, temos as grandes infraestruturas feitas. Portanto, neste momento, o grande investimento vai ter que ser a manutenção, preservar o património que temos. Eu digo que é diferente do Brasil porque o Brasil tem ainda muita infraestrutura nova para ser feita. Mas tem muito a ser mantenida. Obviamente, mas tem que arranjar um equilíbrio. Mas aqui, claramente, já o grande investimento tem que ser em manutenção. Tem que ser claramente em manutenção. Que ao nível das infraestruturas é pacífico, ao nível, porque repara, estamos a falar de barragens que temos que manter, estamos a falar de tudo o que é pontes, estradas, não é? Tudo isso tem que ser mantido e porque temos um parque muito bom neste momento. Não sei se circulaste em Portugal, mas eu, neste momento em Portugal, posso ir ao ponto mais longe de Lisboa, ter uma reunião e voltar no mesmo dia. Coisa que aqui há uns anos seria completamente impossível. Portanto, neste momento Portugal tem uma rede de autoestradas muito boa, portanto consegue circular. Agora é preciso manter isto. Sim. Porque tudo se degrada, não é? É o segundo princípio da termodinâmica, tudo se degrada ao longo do... E para evitar a degradação é preciso pôr energia. Energia na engenharia civil chama-se dinheiro em manutenção. Ou seja, a manutenção é o futuro. É o futuro. Pronto. Depois temos, ao nível dos edifícios, é um pouco diferente, porque nós temos a reabilitação dos edifícios implica reabilitações mais profundas, porque temos ainda muita construção antiga, ao nível de pisos de madeira, etc., onde o conforto desses edifícios não é recuperável para o conforto dos edifícios atuais. E aí são reabilitações mais profundas que têm que ser feitas, estás a ver? Especialmente são reabilitações de todos os interiores, porque hoje em dia nós não aceitamos ir viver para um edifício que não tenha toalete. E ainda há muito edifício antigo que tem deficiências desse tipo, não é? Portanto, ao nível dos edifícios, que é o que nós estamos a viver, e o grande bom neste momento em Lisboa é precisamente reabilitação de edifícios. Mas é uma reabilitação dos edifícios antigos, em que essencialmente está-se a conservar as fachadas, o base e tal, mas todo o interior está a ser reconstruído em concessões. Pronto, resumindo, reabilitações e manutenções são o futuro. Não, há muito trabalho aí, muito trabalho. Aliás, aqui no técnico, nós, desde há mais de 10 anos, que temos ensino obrigatório de tudo, técnicas de reabilitação, etc., porque consideramos que é fundamental. Pronto, os nossos alunos terem conhecimento da base, exatamente, não só como construir novo, mas também como reabilitar. Já implementar na cabeça mesmo, de maneira cultural, e colocar isso. Excelente, professor. Professor, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar aqui com o senhor. Sou seu fã de verdade, de estar aqui e poder conversar. E você que está aí assistindo esse vídeo, fica ligado que mais coisas boas virão pela frente. Um abraço e até a próxima. Tá. E espero os vossos e-mails para o doutorado. Pronto, manda um e-mail para o doutorado. Um abraço.